Salve, salve, meus amigos, alvinegros de Passo Fundo. Galera, vou aqui concordar com o Cássio numa opinião que ele deu lá no nosso grupo do WhatsApp, quando ele disse que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é fruto do mau planejamento. E ele tem razão. Ele tem razão. Se você analisar, primeiro, que os nossos adversários estão jogando desde janeiro. Está todo mundo em ritmo de jogo, está todo mundo em ritmo de competição. E nós, esse time que está jogando aí, tem 5 ou 6 jogos até agora. A gente já sai na desvantagem por causa disso. Ritmo de jogo, ritmo de competição. E aí vem, para mim, o erro mais grave cometido pela SAF Botafogo, que é levar quase 4 meses para contratar um treinador, porque o Arthur Jorge sai. E aí a gente perde tempo com Leiria, a gente perde tempo com Caçapa. E aí se fala em treinadores de ponta, fulano, beltrano, cicrano, e meu irmão, e no final vem o Paiva, que não era falado, nenhum de nós torcedores se perguntado, sonharíamos com o Paiva. Daí eu pergunto para vocês, o Paiva é culpado? Não, tem a parcela de culpa dele, sim, tem, mas não é o principal culpado. Paiva estava na casa dele lá, bacaninha, mora no Rio de Janeiro, tranquilo ali, ninguém tinha ligado para ele, porque não tinha proposta de ninguém. O Botafogo ficou na megalomania, John Tex com a megalomania dele, de treinador europeu. E, galera, vamos ser sinceros, quando vier novamente essa ideia, essa loucura, ficamos sem treinador, treinador europeu, que tem campo na Europa, treinador europeu que ainda é visto na Europa como um treinador que pode oferecer seus préstimos lá, não vai vir para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro na Europa é visto como periférico. Nós não somos vistos como um futebol, não vê. Eles não vão vir para cá. É só vocês analisarem quem são os treinadores europeus que vieram para o Brasil. Quando chegaram aqui, o seu técnico do Palmeiras lá, o Abel Ferreira, não tinha feito nenhum trabalho relevante em lugar nenhum. O Arthur Jorge, o nosso que começou esse processo aí, Luiz Castro, Caixinha e tantos outros portugueses que vieram para o Brasil, nenhum tinha feito trabalho relevante, trabalho de ponta. Chegaram aqui, alguns deram certo, outros não. Outros não. Então, treinador de ponta na Europa não vem para o Brasil. Esqueçam, quando começarem com esse papo, esqueça, isso é balela. Isto é balela. O Brasil ainda vai demorar e muito para que o europeu enxergue a gente como um futebol à altura da Europa. Eles não consideram a gente assim. E aí, contrataram o Paiva. O Paiva chega com um elenco do ano passado. A maioria do ano passado. Alguns saíram, ou aqueles mais de uma idade mais avançada e que tinha mais nome do que futebol, saíram. E aí, o Botafogo contrata jogadores jovens, promissores, mas sem experiência. Tá? Então hoje nós temos um banco de reserva mais enfraquecido do que tínhamos em 2025. Tá? Trouxemos jogadores que, olha, vou dizer uma coisa para vocês, dificilmente vai nos ajudar. Dificilmente vai nos ajudar. E vocês já devem ter detectado alguns, né?
Então o Paiva chega, pega um elenco que tem um DNA de jogar num 4-3-3, de jogar num 4-2-4, como era com Arthur Jorge, e começa a colocar a sua forma de jogar, que é um posicional. Aí o erro é do treinador, não, o erro é de quem contratou ele. Porque se você tem o DNA de um time que joga para frente, que joga no 4-2-4, no 4-3-3, você não pode trazer um treinador que joga posicional. É diferente. Ele vai ter tempo para fazer com que os jogadores compreendam o sistema que ele gosta? Não vai. Ele não vai ter tempo para treinar. É jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo. A gente está vendo que os jogadores estão tendo muitas dificuldades de entender o que ele quer. Muitas dificuldades. Você pega o nosso meio campo, Gregory e Marlon Freitas, os dois não estão conseguindo compreender, estão jogando mal. Os dois estão mal. Por quê? Porque eles não estão conseguindo se encaixar no esquema do treinador. O Savarino ontem jogou de 10, jogou na posição dele, melhorou. Mas o Marlon Freitas e o Gregory estão tendo dificuldades. Aí a gente vai sacrificar alguns jogadores. O Arthur, por exemplo, que é ponta. O Arthur é ponta. Ele não está jogando de ponta. Ele joga pelo lado direito, mas ele entra para o meio, para o lateral passar. Pô, aí, meu amigo, o ponta, quando ele vem para o meio, ele pode vir para o meio? Pode, mas não é toda hora. Mas no esquema do Paiva, ele tem que fazer isso toda hora para o lateral passar. Aí o torcedor do Botafogo também está batendo no cara, porque o torcedor do Botafogo está na cabeça dele com o Luiz Henrique. Gente, esqueça o Luiz Henrique. O Arthur não vai oferecer o que o Luiz Henrique nos oferecia. Não, características diferentes. Não vai. Igual o Luiz Henrique, não tem. Não tem. Igual o Luiz Henrique, não tem. Então, esqueçam o Luiz Henrique. Porque senão, todo jogador que chegar para a ponta direita, a gente vai ficar achando que vai fazer o que o Luiz Henrique fez. E não vai. Não vai. Então o Arthur também está sendo sacrificado nesse esquema tático do Paiva. O Cuiabano ontem foi bem, o Vitinho foi mal, o Marlon foi mal, o Gregory foi mal. E aí o nosso sistema defensivo, ele está completamente destrambelhado. Quando eu digo sistema defensivo, não estou falando só o zagueiro. Começa lá na frente e estoura no zagueiro. O Botafogo joga espaçado. Quando a gente perde a bola, a gente dá muito espaço, a gente não aperta a marcação. O homem que está com a bola, ele não é pressionado. E assim vai ficando difícil. E vou dizer mais para vocês. Ontem nós podíamos ter ganho a partida, podíamos. O Savarino não pode perder o gol que perdeu. Teve um pênalti a favor do Botafogo. Podíamos ter ganho? Podíamos. Agora, a vitória às vezes esconde uma série de defeitos. O Botafogo está com sérios problemas no seu sistema defensivo. E o Paiva ganha para consertar. Agora eu pergunto para vocês, o Paiva vai ter tempo de fazer isso? Eu tenho minhas dúvidas. Sabe por quê? Vou dizer mais para vocês. O Paiva, a cada jogo, ele vai estar pressionado. Porque Luiz Castro está livre no mercado. Luiz Castro está aí livre. Deu uma entrevista agora. Aí não sei se foi para uma revista portuguesa, ou não me lembro para quem ele deu a entrevista. Eu li uma entrevista dele, agora não me falha a memória, em que ele fala que ele é amigo de João Texto, que eles conversam, que eles trocam ideia. E ele não quer criar crise. Botafogo hoje tem o Paiva e tal. E ele está disponível. Então, ele já entra pressionado pela figura do Luiz Castro, que está livre no mercado. E vai ficar mais pressionado ainda porque o Arthur Jorge está em vias de ser demitido lá do mundo árabe. Porque não está fazendo um bom trabalho lá. O time que ele está lá é muito ruim. E ele não está conseguindo fazer um trabalho que ele fez no Botafogo. Então, tu imagina, Luiz Castro livre no mercado. Arthur Jorge é demitido lá. Porra, o Paiva, a cada jogo dele, ele vai estar com a faca no pescoço. Então, meus amigos, o planejamento do Botafogo no começo do ano foi todo errado. E agora a gente está pagando o preço. E vou dizer para vocês,
torço mesmo para que o Paiva consiga consertar o que está errado, e que os jogadores possam compreender aquilo que ele quer e consigam apresentar isso em campo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que esse elenco do Botafogo, ele não tem característica para jogar nesse esquema que o Paiva quer. Eu acho que não vai dar certo. É minha opinião. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que o Paiva, se ele não conseguir um bom resultado contra o Atlético Mineiro, se ele não conseguir um bom resultado lá na Argentina, eu acho que a batata dele vai assar. Eu sei que o John Textor, ele não gosta de demitir treinador. Eu também não sou a favor de estar demitindo treinador toda hora. O Paiva não está muito tempo no Botafogo. Trabalho às vezes demora para dar resultado. O próprio Luiz Castro, quando chegou no Botafogo, e nós, eu, Cássio, Júlio e o Vinícius, que fomos lá para Erechim para assistir aquele jogo de 2023, né, contra o Ipiranga pela Copa do Brasil, nós levamos uma faixa pedindo fora Castro. Nós levamos uma faixa, entendeu? E depois o Castro nos calou. Depois o Castro fez a gente pedir desculpa para ele, mas naquele momento, aquela faixa foi importante, entendeu? Porque o Castro estava mal. Aí levamos a faixa, o Botafogo ganhou e a partir dali deslanchou. Então, galera, eu acho que o Paiva, se não conseguir fazer com que os jogadores entendam o esquema que ele quer logo, ele não vai conseguir se sustentar. E eu tenho dúvidas se esse elenco vai conseguir se encaixar dentro desse esquema que ele quer. Eu acho muito difícil. É um grupo que tem DNA diferente. É um grupo que está acostumado a jogar num 4-2-4 ou num 4-3-3 e não no sistema posicional. Esse é o problema de você errar na hora da contratação do treinador. Porque o Botafogo contrata o treinador para trabalhar com o elenco que ele tem, que é o tal do Botafogo Way. Só que o Paiva, na minha concepção, estou falando a minha opinião, eu acho que eles erraram, tá, na questão da contratação do treinador, e quando ninguém quis, nenhum europeu que eles tentaram quiseram vir para cá, ele aí pegou o primeiro que estava ali, era o único que estava à disposição, ele foi lá e catou. Então, galera, eu acho que, claro, como torcedor do Botafogo, eu vou torcer para que o Botafogo encaixe logo esse time se encaixe e comece a jogar. Tá só na quarta rodada, vamos para a quinta agora. Não tem que se desesperar. Ah, mas o Flamengo está com 10 pontos, o Palmeiras. Tranquilo. 2023 nós botamos 15 pontos na frente e perdemos o campeonato. Futebol, ele está toda hora nos dando demonstrações de que ele pode nos surpreender a qualquer momento. Então não é motivo para a gente estar aqui achando que a terra está arrasada. Não é. É preocupante. Temos que nos preocupar sim. Vou torcer para que eu esteja errado e que esse time responda logo. Mas torno a repetir. Paiva não era o treinador que eu queria. Acredito que não seja também o que vocês queriam. Mas ele é o treinador do Botafogo. A gente tem que torcer para dar certo. Mas ele vai começar. Cada jogo está mais pressionado. Por tudo que eu já falei aí atrás. Mas eu acho que eu sou um cara esperançoso. E tenho esperança de que esse time encaixe melhor. Porque vai ser melhor para todos nós. Agora, se demorar, não tem o que fazer. Aí mesmo vai ter que mudar, porque senão a vaca vai pro brejo e aí a gente vai acabar tendo um ano muito ruim. Eu acho que nesse momento, tô falando agora nesse momento, o Botafogo tem que se ligar,
porque vai vir Copa do Brasil, já tem um jogo na Argentina, um jogo importante, a gente não pode nem pensar em perder lá pro Estudiantes, porque se a gente perder lá, cara, vai ficar difícil, porque ele vai fazer 6 pontos, o outro já tem 6 pontos, a Laú vai jogar contra o Carabobo, certamente vai fazer 9 pontos, então nós temos que começar a botar nossas barbas de molho, porque não estou vendo evolução, os jogadores estão com muitas dificuldades, então eu acho que nós temos que começar a nos preocupar, mas torcendo para que a gente erre também nas nossas avaliações, né? E que a gente possa daqui a pouco dizer que a gente se enganou. Mas vamos torcer para isso. Mas sinceramente, dando a minha opinião, dê a opinião de vocês aí. Eu estou muito preocupado e acho que o Paiva não vai sustentar. Ele não vai conseguir fazer com que o Botafogo jogue dentro desse esquema que ele quer que jogue. Então, galera, deixa a sua opinião aí. Diga aí o que vocês acham. Né? E vamos que vamos. Somos botafoguenses. Final de semana contra o Atlético Mineiro já vamos estar torcendo de novo. Porque é isso, torcedor é isso. E esperamos que o Botafogo comece a dar a volta por cima nesse jogo. Porque o Atlético Mineiro é aquele negócio, né? Sempre que o Botafogo tem uma crise, chama o Atlético Mineiro, que a gente começa dali a melhorar a nossa situação. Então, saudações alvinegro e vamos que vamos.